Nessa aula, nós vamos falar sobre proteção de preço com o grão físico. Na verdade, ela é um processo lógico, de todo o processo de comercialização de precisão, são várias etapas. E nós estamos chegando na parte prática, onde nós vamos poder exercitar como fazer as proteções, quer dizer, como vamos comercializar a nossa produção e como proteger ela de uma forma muito prática. E nós, primeiramente, vamos iniciar pelo grão físico. Quais são os mecanismos utilizados para fazer essa proteção do grão físico? Nós dividimos em dois grupos, que é o grupo do contrato a termo, que é o grão propriamente dito, que é o grão físico, e os contratos de opções, que é o contratos de papéis, que é call e put. Tanto o contrato a termo quanto o contrato de opções, nós já estudamos eles nas aulas anteriores, onde a gente explica detalhadamente a finalidade e a funcionalidade de cada um desses mecanismos. Mas, de forma prática, de todos os mecanismos que existem no mercado para fazer proteções, se resume basicamente nesses dois, que é o contrato a termo, onde é o grão disponível, o grão futuro, ou a própria troca, né, os barter, e os contratos de opções, contratos de papéis. Agora, como que faz isso de uma forma prática e didática, que você aí, produtor, ou quem está fazendo as operações, consiga efetivamente executar essa função? É nessa aula que a gente vai explicar como fazer na prática. Para proteger os preços, então são necessários alguns fundamentos, ou identificar algumas situações para você poder ter o dinamismo, né, ou até mesmo a visualização do todo do processo. Então o primeiro requisito, a primeira atenção que tem que se ter é: identificou o preço de venda com a margem mínima? Nós vimos na aula anterior de como identificar o preço de venda com a margem mínima. Então, para nós darmos sequência nesse processo lógico, a primeira coisa que eu tenho que saber é qual o preço mínimo de venda que eu tenho que ter do meu produto, do meu grão físico, e qual que é a margem que eu tenho que ter, para a partir daí eu começar a fazer as proteções. Que daí eu vou utilizar o contrato a termo e o contrato de opções, ou só o contrato de opções, ou só o contrato a termo. Então, qualquer uma dessas direções ou decisões que eu tomar, eu vou estar fazendo uma proteção. Segundo ponto importante dentro desse contexto da comercialização, eu tenho que dividir o volume que eu produzo, ou o volume total que eu tenho para comercializar, em lotes de acordo, obviamente, com o fluxo de caixa. Normalmente, como regra, ou, aliás, pode até não ser regra, mas como sugestão, e na prática a gente faz isso e com um resultado muito positivo, divide-se a produção total em no mínimo 10 lotes. Então, se o produtor colhe 1.000 sacos, divide 10 lotes de 100. O produtor colhe 10.000 sacos, divide 10 lotes de 1.000 sacas. O produtor colhe 100.000 sacas, divide 10 lotes de 10.000 sacas. Ou seja, tu está fracionando a tua produção em pequenos lotes. Para quê? Para que cada vez que o mercado atinge aquele preço mínimo ou mais, tu pode decidir ou facilitar a tua tomada de decisão de vender 1 ou 2 ou 3 lotes. Aí, claro, obviamente, tu vai ser de acordo com o teu fluxo de caixa também. Porque se tu tem um investimento em um determinado momento que tu precisa ter aquele recurso, aí tu vai ter que saber se 1 ou 2 ou 3 lotes são necessários para atender esse teu fluxo de caixa. Um terceiro ponto muito importante é sempre que atingir o preço mínimo ou mais, vende 1 ou mais lotes. E assim você vai estar fazendo sucessivamente as suas vendas. Lembra-se que o planejamento comercial ele nos dá conhecimento e nos dá disciplina. Então, esse terceiro ponto aqui ele é fundamental, é a disciplina. Ou seja, chegou naquele momento, o preço que o mercado está propondo, ele é melhor do que eu preciso, eu tenho que fazer alguma venda. Mas a tendência do mercado é continuar em alta. Eu vou me protegendo, faço um lote ou faço meio lote, mas eu aproveito o mercado. É importante ressaltar nesse contexto todo que
Se os preços continuarem em alta, quer dizer, eu vendi hoje a um determinado valor e amanhã subiu, normalmente, né, o produtor se entristece, me antecipei, fiz uma venda que poderia ter esperado, o meu prazo de pagamento é longo, podia... começa a criar uma culpa, né, e dizer, me afobei, e acaba se autoculpando de ter feito aquela venda. Não, o produtor que está hoje seguindo essa metodologia, ele tem que comemorar se o mercado subiu no dia seguinte. Por que ele tem que comemorar? Primeiro, porque ele fez essa venda já com lucro. Então, se ele vendeu com lucro, todo mundo deseja vender essa produção com lucro. Segundo, que ele está vendendo um lote. Ele tem outros tantos ainda para ser vendido. Então, é preferível que ele tenha vendido mal, entre aspas, né? Quer dizer, que o mercado continue subindo porque ele tem mais volume para vender. E se ele é o último volume, que é o último lote que ele vendeu, ele tem que pensar que para a próxima safra ele vai ter de novo. Então, que bom que o mercado continue subindo, porque é sinal que ele vai continuar vendendo bem, vai continuar vendendo com lucro e, obviamente, ele vai estar perpetuando aí por muito mais tempo o seu negócio lá como produtor lá dentro da propriedade. Agora também, os lotes que não forem vendidos, eles ficam com uma proteção. E aí o produtor tem que ter essa consciência. Quer dizer, se eu tenho 10 lotes para vender, vendi um e no dia seguinte subiu mais, esses outros lotes eles acabam sendo uma proteção de preço. Automaticamente está sendo uma proteção de preço. Por quê? Porque se ele vendeu a 80 e na manhã for a 81, quer dizer, o preço médio dele de 80 vai ficar 80 com 50 se ele vender o próximo lote a 81. Então, vocês entendem que já é uma forma de proteção usando somente os contratos a termo. Só que eu só vou fazer isso a hora que eu tiver isso, obviamente, organizado e planejado dentro de toda essa estrutura, dessa metodologia de comercialização de precisão. Então, se o mercado continuar em alta, beleza, ele vai fazendo uma média em alta. Se porventura o mercado recuar, bom, ele pelo menos vendeu um volume já em alta. Se no outro dia o preço caiu R$1 e ele vendeu o lote também, perceba que o preço médio dele ficou melhor do que aquele preço que está naquele dia. Quer dizer, se ele vendeu 80 e veio para 79, o preço médio dele ficou 79,5 se ele vendeu o lote. Então, tu pode usar o próprio grão físico como forma de proteção. Mas percebo que qualquer ação ou decisão que você tomar, tu tem que estar fundamentado em cima de um número. E qual que é o número? É o preço mínimo. Então, digamos assim, se tem um segredo dentro da comercialização de grão, o segredo é tu identificar teu preço mínimo. Identificou teu preço mínimo com margem que tu precisa de lucro, a hora que tu identificou isso e tem essa margem, então tu consegue se posicionar e tomar decisões muito mais assertivas na hora de vender ou não a sua produção.